A Umbanda ela tem esse entendimento que é um processo que acontece de restauração, de realinhamento aos princípios do amor, aos princípios da justiça, da caridade, que faz o ser se reestruturar de novo para ele ter uma nova oportunidade. Esse é o conceito que a Umbanda tem de céu e inferno, ou seja, não existe praticamente céu e inferno, existe realmente zonas, espaços assim pedagógicos, né, que funcionam como um processo de restauração do espírito, né? Tá. Então, esse é o conceito que se tem. Mas isso é pós-morte ou é na vida atual, tipo, nesse plano? Então, na vida atual e pós-morte também. Então, assim, na vida atual é a dualidade. A Umbanda ela entende, ela traz a visão da dualidade. Então, assim, o que vem a ser a dualidade do conceito umbandista? Não é a oposição entre bem e mal absoluto que a gente pensa, mas assim é uma complementariedade necessária para a evolução. Ou seja, eu preciso da sombra e eu preciso da luz. Uma não caminha sem a outra. Eu preciso da luz e sombra, eu preciso do positivo e negativo. Ou seja, são partes do mesmo sistema. Eu vivo a dualidade, mas são partes do mesmo sistema. Onde o equilíbrio da dualidade, que é o que importa para um bando, é o que é entender as polaridades e equilibrá-las. Esse é o verdadeiro equilíbrio para a gente entender o céu e o inferno na Umbanda. Então, podemos pegar um exemplo bem light para isso. Então, assim, se a gente discute com alguém e manda aquela pessoa para PQP, xinga ela, a gente entra no inferno, de alguma forma, para a Umbanda, a gente entrou num estado vibratório bem denso e negativo, num polo negativo, e ali, naquele mesmo tempo, se eu deixar a reflexão entrar, se uma pessoa vir me ajudar, me pedir calma, me pedir paciência, eu consigo, através da razão, através da racionalidade, através de um equilíbrio interno, reestruturar esse polo e ir transferindo essa energia para um polo positivo. E aí eu consigo pedir um perdão, pô, me desculpe pela palavra que eu te disse, não queria dizer dessa forma, pô, me perdoa, me alterei. Ele achou um ponto de equilíbrio entre céu e inferno no momento que ele está vivendo na Terra. Perfeito. Então, ou seja, você está me falando que existe o céu e o inferno tanto nesse plano quanto pós-morte, certo? Eu acho que isso nos dá um caminho para a gente conversar durante esse bate-papo aqui. Eu quero entender um pouco sobre os dois. Quero Sim. entender o seguinte: eu fui criado numa doutrina muito evangélica e muito moralista, que isso me fez sair do negócio, porque qualquer coisa que você faz, você vai para o inferno, entendeu? É o medo de ir para o inferno, sabe? Isso. E eu queria entender de você, o que é esse inferno pós-morte, entendeu? O que é isso? Tipo, a pessoa que fala, pô, por exemplo, na doutrina evangélica, às vezes tinha coisa simples, entendeu? Ah, o cara que bebe cerveja, que bebe álcool, ele vai pro inferno. É O isso. que é isso, entendeu? O que significa esse inferno? Legal, então, muito boa pergunta, porque assim a gente pode, através dessa pergunta, e fazendo uma linha cronológica para a gente entender por que esse inferno foi implantado para a gente dessa forma. A origem, por exemplo, quando a gente vai estudar teologia, quando eu fui estudar teologia, a gente vai entendendo bastante da onde vêm essas origens nas religiões antigas e também no próprio cristianismo. Então, o conceito do céu e inferno, ele tem raízes tanto em tradições espirituais antigas, quanto também em construções culturais e religiosas humanas. Então, quando a gente pega a teologia, a história e as juntas, a gente vai, por exemplo, antes do cristianismo, as civilizações mais antigas, vamos pegar assim o povo egípcio, o povo mesopotâmio e o povo grego. Eles já possuíam a ideia de vida após a morte. No Egito existia o Duat. Duat, por exemplo, era o submundo, onde os mortos eram julgados. Os gregos, eles falavam de Hades. Quem gosta da mitologia grega, eles falavam de Hades. Hades que reinava sobre o submundo, né? Ele era um dos irmãos de Zeus. Então ali tinha as áreas de tormento, que era o Tártaro, e tinha as áreas de recompensa, que eram os Campos Elíseos. Quando a gente vai para o judaísmo primitivo, no judaísmo, ele não fala de céu e inferno como lugares separados.
no judaísmo antigo tem a crença no Sheol, que é o quê? É um lugar neutro onde os mortos descansam sem distinção de bons e maus. Olha só que interessante. Aí vem o exílio babilônico, que foi no século VI a.C., que teve ali uma influência de Zoroastro ali naquele momento, zoroastriana, e os judeus, no caso, eles foram expostos a essa religião de Zoroastro. E nessa religião ensinava a dualidade entre o bem e o mal, como conceito de céu e inferno atual. Claro, bem claro. E aí influenciou a evolução nas ideias judaicas e, posteriormente, nas cristãs. E aí vem o céu e o inferno no cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo primitivo, as ideias sobre o céu e inferno ainda eram muito vagas. Jesus falava do reino dos céus como assim um estado muito de proximidade com Deus. Enquanto ele usava imagens simbólicas ali, como o fogo eterno, que ele citava, o fogo eterno, né? E na Idade Média, agora a gente vai ver a constituição disso bem forte. A ideia vem formalizada muito na Idade Média, no século VI, ali com Santo Agostinho.